O que é o puerpério? Também conhecido como resguardo, esse período dura de 45 a 60 dias pós-parto. É o tempo necessário para que o corpo da mulher retorne ao seu estado não gravídico, ocasionando mudanças anatômicas, hormonais e até mesmo emocionais. Por isso, é de grande importância que a mulher retorne à sua unidade de saúde para um acompanhamento do processo e de problemas que possam acontecer. Contudo, em alguns casos, as mulheres deixam essas consultas de lado e não procuram ajuda, o que pode ser um problema para a mãe, para o bebê e para os profissionais da saúde. Essas consultas avaliam a progressão das mudanças corporais, orientam sobre vacinação, amamentação e contracepção, além de ouvir as queixas da mulher, o que pode evitar diversos problemas como a depressão pós-parto. Por isso, esse vídeo abordará alguns assuntos importantes do puerpério, sendo eles sexualidade, amamentação, avaliação no puerpério, importância dos profissionais e depressão pós-parto. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Ferreira e hoje eu vim falar sobre a sexualidade no puerpério e a sua importância para o casal. Bom, a sexualidade ela é um direito do ser humano e essencial para ele como um todo. Só que, nesse período, algumas coisinhas vão mudar, principalmente em relação à mulher, o que vai afetar a vida sexual do casal. O desejo sexual não é o mesmo durante o puerpério, podendo haver uma diminuição do libido, existindo vários fatores que vão contribuir para isso, principalmente na mulher. Além disso, é um período que várias mudanças vão acontecer e muitas novas tarefas vão aparecer, novas preocupações, principalmente como eu tinha falado com relação à mãe. Ela vai ter que amamentar, vai ter que cuidar do filho, vai acordar várias vezes durante a noite e é uma rotina muito pesada, o que pode acarretar no final do dia um cansaço muito grande e um esgotamento, o que vai gerar uma falta de energia para querer fazer o sexo. E nesse ponto que o diálogo é extremamente importante. Converse com o casal, que o casal tenha uma conversa, porque o diálogo é a chave do problema. Quantos dias eu tenho que esperar para poder fazer sexo novamente? Então, não existe uma regra. É recomendado que se faça, que se espere até 40 dias, porque esse é o tempo que o colo do útero leva para voltar ao normal após o parto e a gestação. E também a cicatrização da mulher demora cerca de 20 dias, mas isso vai de casal para casal. O casal que vai decidir qual que é a hora certa de fazer sexo, ok? Bom, além disso, a gente tem que falar sobre os métodos contraceptivos. Por quê? Porque uma gestação antes de 12 meses do parto não é recomendada, porque é classificada como uma gestação de alto risco, porque apresenta um risco grande para a vida da mãe e para a vida do filho, para a sua formação. Bom, em relação aos preservativos e como você prevenir essa gestação, a gente tem que falar dos preservativos masculinos e femininos, que vão prevenir uma nova gestação, uma nova gravidez, e além disso vão proteger de ST, de infecções sexualmente transmissíveis. É importante também falar que antes do 21º dia do puerpério, não existe necessidade de utilizar método preservativo, porque a chance de se gerar uma nova gravidez, uma nova criança, é muito pequena, com exceção dos preservativos masculinos e femininos, para não se pegar, não se transmitir uma ST. Bom, falando dos anticoncepcionais, a mulher pode fazer o uso de contraceptivos à base de progestágeno ou à base de hormônios combinados, os quais eles não afetam a amamentação ou o crescimento do infantil. Porém, eles só podem começar a ser utilizados 21 dias após o puerpério, e se a mãe não estiver amamentando, após 30 dias, no caso dos hormônios combinados. E porque eles podem trazer um risco para ter trombose na mulher, ok? Bom, também tem o método da amenorreia, só que ele não é 100% eficaz. O que é a amenorreia? É quando o ciclo menstrual da mulher, ele é interrompido, a mulher não vai menstruar. Tem uma chance baixa de ocorrer uma gravidez, mas é muito improvável que ocorra. E essa chance ela vai aumentar cada vez mais após 6 meses, ou a mulher começar a parar de amamentar, ou a menstruação voltar da mulher, o que quer dizer que o ciclo dela voltou ao normal, ok? Também tem a possibilidade de se utilizar os dispositivos intrauterinos, o DIU, principalmente o de cobre. Ele pode ser inserido após 48 horas do parto, ou caso aconteça alguma coisa, pode ser inserido após o 18º dia do puerpério. E é
Isso que eu tenho te falar para hoje. Obrigado pela atenção. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e eu sou estudante de medicina da PUC Minas de Poços de Caldas. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a amamentação, que é uma etapa muito importante que se inicia no puerpério. Ele não traz benefícios somente para o bebê, mas para a mãe e para toda a família. O aleitamento materno é muito importante, pois ele traz a base sólida para uma saúde a longo prazo. A amamentação é mais do que somente nutrição da criança, mas esse momento contribui para a criação de laços entre a mãe e o bebê. O contato pele a pele gera sentimentos de calma, de conforto, de carinho, que fortalece ainda mais esse vínculo afetivo. No primeiro semestre, o objetivo é que a criança mame exclusivamente no peito, ou então que se retarde pelo maior tempo possível a introdução de outros alimentos. O leite materno ele é suficiente e eficaz para nutrir a criança nesses 6 primeiros meses, pois esse leite ele vai se modificando e acompanhando o crescimento e a evolução da criança. Uma coisa importante é que a mãe e a criança devem dormir próximos para facilitar a amamentação, que deve acontecer a partir da livre demanda da criança. Em média, acontecem de 8 a 12 mamadas no peito a cada 24 horas. Só que mais importante que a frequência é a pega adequada do bebê no seio da mãe. Para que essa pega aconteça da maneira certa, é necessário que o bebê esteja no posicionamento adequado, ou seja, o rostinho virado para a mama da mãe, com o nariz mais ou menos na altura do mamilo e o corpo bem próximo do da mãe. Além disso, o bebê tem que estar com o tronco e a cabeça alinhados, para que o pescocinho não fique torcido, e bem apoiado pelas mãos da mãe. Existem algumas posições que facilitam esse posicionamento adequado da criança. A primeira que podemos citar é a convencional, em que o bebê fica na diagonal no colo da mãe, em que ela segura o corpo dele com a mão contrária à mama que está utilizando para amamentar. Existe também a posição de dancer, em que o bebê fica apoiado na coxa da mãe como se estivesse sentado numa linha vertical e a cabeça voltada para a mama. Essa é uma posição muito indicada para bebês prematuros ou com hipotonia muscular. Outra posição é a posição de rugby, em que o bebê fica com o corpinho voltado para trás da mãe, em que ela passa o corpo do bebê por debaixo do braço e o segura. É muito utilizado para amamentar gêmeos simultaneamente. E por último, a posição lateral, em que a mãe pode ficar deitada e o bebê deitado ao seu lado, com o rostinho virado para a mama, e assim a mãe pode descansar enquanto amamenta. Essa pega adequada por parte do bebê inclui que a boca dele deve estar bem aberta, com os lábios voltados para fora, a famosa boquinha de peixe. Além disso, o queixinho deve estar encostando na mama, deixando assim a parte de cima mais livre, para que o bebê consiga respirar bem. Dessa forma, vai ser possível observar maior área de auréola visível na parte superior quando comparada com a inferior. Existem alguns sinais de que essa pega não está acontecendo da maneira correta, como por exemplo o encovamento da bochechinha do bebê durante a sucção, ou então ouvir-se ruídos da língua. O correto é que perceba-se a bochechinha do bebê bem cheia de leite e depois ouvir ele engolindo esse leite. Também depois da pomada, se você observar estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas, ou então dor à amamentação e essa mama achatada, de alguma forma esticada, todos esses são sinais de que essa pega está acontecendo da maneira errada. Existem algumas condições que contraindicam a amamentação, como por exemplo a mãe ser portadora da AIDS ou do vírus T linfotrófico humano. Também tem aquelas temporárias, como por exemplo a contaminação por herpes, varicela ou ter doença de Chagas. A lesão da mama ou então a fissura mamária também contraindicam a amamentação. Aquelas mães que fazem quimio ou radioterapia ou então estão expostas a ambientes com metais pesados devido ao seu trabalho também são contraindicadas de amamentar. É possível amamentar bebês com fenilcetonúria, desde que se tenha uma regularidade de visitas ao serviço de referência. Mães com tuberculose também podem amamentar, desde que façam toda a higienização necessária para isso. O uso de medicamentos durante a amamentação baseia-se no princípio de risco versus benefício, mas sempre optando por fármacos de segurança documentada. Para isso, é aconselhável procurar um médico para ele que possa orientar, sempre que necessitar, utilizar algum medicamento durante a amamentação. Puérperas com contraindicação de amamentar são aconselhados a fazer uso de compressas frias, enfaixar as mamas,
restringir a ingestão hídrica e fazer uso de medicação para dor caso necessário. A criança ela vai fazer o uso de fórmula infantil, uma específica para o primeiro, outra para o segundo semestre. É importante ressaltar que o leite de vaca integral não é aconselhável para crianças menores de 1 ano. Em relação à utilização de bicos e chupetas, a OMS desaconselha a utilização destes a partir do nascimento, porque a utilização de bicos artificiais está relacionada a dificuldades na amamentação. Além disso, as crianças que são amamentadas possuem melhor desenvolvimento dos seios da face, da mandíbula, melhor oclusão dentária e melhor desenvolvimento da fala. Em contrapartida, crianças que utilizam o bico artificial têm elevação de palato, desvio do septo nasal e maior incidência de otites. Mediante essas informações, foi possível observar a importância da amamentação para a mãe e para o bebê. Em relação ao bebê, foi constatado que a amamentação diminui a morbidade, diminui o risco de morte súbita, as hospitalizações, diminui alergias, além de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, obesidade, má oclusão e ainda está relacionada ao aumento da inteligência. Em relação à mãe, a amamentação está relacionada à evolução uterina mais rápida, à diminuição dos riscos de ter câncer de mama ou de ovário, ou então de ter diabetes. A mãe consegue retornar ao peso pré-gestacional de maneira mais rápida. Além disso, aumenta o intervalo entre as gestações e favorece esse contato entre a mãe e o bebê. Fora isso, o leite materno ele não tem custo e ele está ali pronto para dar assim que o bebê quiser, ou seja, uma maior praticidade. Agora eu vou falar sobre a avaliação que será feita em você, mulher que agora é mãe. Essa avaliação depois do parto, depois do nascimento da sua filha ou do seu filho, ela é super importante para que nós consigamos acompanhar o desenvolvimento do bebê e também a recuperação da sua saúde, bem como as adaptações que são super características desse momento. Então, a nossa função é te receber, te acolher e te ajudar a entender tudo que você está passando e baseado nessas informações, nós vamos conseguir, então, fazer uma intervenção, se necessária, vamos conseguir te aconselhar, te encaminhar para outros serviços, te dar informações que são necessárias, tanto para você quanto para o bebê, para que a saúde seja a presença contínua aí na vida de vocês. Então, a primeira parte dessa avaliação, ela é baseada no cartão da gestante. Dali, a gente vai acabar fluindo para outras coisas. Olha só, a gente primeiro vai começar a querer saber como é que foram as condições da sua gestação. Então, por exemplo, como é que foi o atendimento ao parto, certo? Naquele momento ali do final da gestação, na virada disso para o momento do parto. Como que isso aconteceu? Qual foi o atendimento que foi dado ao recém-nascido? Outras coisas, os dados específicos do parto. Data, o tipo de parto que aconteceu, se por acaso for uma cesárea, quais indicações que ela recebeu, que você recebeu para que a cesárea fosse feita? Por que não foi o parto normal? Sim? Se houve alguma intercorrência durante a gestação, se houve no parto ou no pós-parto, por exemplo, febre, hemorragia, se houve hipertensão antes, se havia diabetes prévia ou diabetes gestacional, se houveram alguma forma de convulsão, se houve algum probleminha em relação àquele detalhe lá do tipo sanguíneo, o fator RH. Esse é mais específico. Se você não está sabendo o que é fator RH, não se preocupe. Talvez isso não chegou a ser nenhum problema para você. Mas que saiba, todos nós temos esse detalhe no sangue, é apenas saber se é de um determinado tipo ou de outro. Se você recebeu aconselhamento, orientações, se realizou testes, isso é importante, hein? Testes para detecção de sífilis ou HIV, isso ainda na gestação, né? Ou próximo ao momento do parto. Se você utilizou medicamentos,
ou outra forma de suplementação nutricional, por exemplo, ferro, ácido fólico, vitamina A, só para citar alguns, dentre outros. Nós também vamos perguntar a você, mamãe, mulher ou futura mamãe, com relação ao aleitamento. Como que está a frequência das mamadas do bebê? Se é de dia, se é de noite, se é misto. Vamos perguntar também se está havendo alguma dificuldade para a amamentação e como que está a satisfação do recém-nascido ou da recém-nascida com as mamadas. Como está a condição das mamas, a saúde produtiva das mamas. Vamos querer saber como está a sua alimentação, porque ela é muito importante. Como está o seu sono e as suas atividades. Se você está tendo alguma dor, algum fluxo vaginal, né? Se está tendo algum sangramento, alguma queixa urinária, febre. Uma coisa importante é também nós começamos a verificar como que é o seu planejamento familiar, de você e do seu companheiro, caso haja. Se você quer ter mais filhos, se quer usar algum método contraceptivo, o que você já usou, qual que é a sua preferência, por acaso. Só que isso falaremos depois. Qual que é a sua condição emocional? Como que o seu coração está? E não é o coração órgão, é o coração sentimento. Sim? Como é que está o seu humor? Você está mal-humorada? Você está triste? Se você está preocupada, desanimada, cansada? Vamos também checar a sua condição social. E a isso queremos dizer, tem pessoas que te dão apoio? Como é que está o enxoval desse bebê? Como é que estão as condições aí de atendimento às suas necessidades básicas? Na parte da avaliação ginecológica, é o seguinte, nós vamos verificar os seus dados vitais. Pressão, frequência cardíaca, peso, oxigenação do seu sangue. Vamos também avaliar o seu estado psíquico. Vamos observar a sua pele, mucosas, se tem algum edema, como que a cicatriz está, caso tenha sido por cesárea, ou caso tenha acontecido uma episiotomia, cada vez mais rara. Vamos verificar também como que está a saúde das suas pernas. Vamos examinar as suas mamas, verificando se tem leite preso, né, que é o engurgitamento das mamas, se tem algum sinal inflamatório ou infeccioso, cicatrizes. Vamos examinar também o seu abdômen. Vamos verificar a condição do seu útero, se ele dói a palpação, sutil, é claro. Vamos examinar o períneo e a região externa da sua genital. Vamos verificar também, por exemplo, possíveis intercorrências, alterações emocionais, hipertensão, febre, dor no baixo ventre ou nas mamas, presença de algum corrimento ou sangramento que não deveria estar acontecendo. Vamos querer procurar saber sobre o vínculo entre você e a sua filha ou o seu filho. Isso é muito importante. Vamos avaliar também a mamada desse bebê. Vamos verificar se ele está conseguindo obter todo o leite que ele precisa de forma mais fácil, ou seja, uma mamada de boa eficiência. E também vamos identificar algum outro problema, alguma outra necessidade que você ou que o recém-nascido também tenha. Isso tudo baseando-nos na avaliação que teria sido feita com você. Essa avaliação vai nos dar todas essas informações para que nós possamos te guiar pelo melhor tratamento ou te oferecer a melhor ajuda possível. A saúde da família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial individual para o integralizado. É operacionalizada mediante a implementação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Sua equipe multiprofissional se propõe a desenvolver ações individuais e coletivas de acompanhamento e promoção da saúde na unidade. A Estratégia Saúde da Família, ESF, representou um avanço na transformação do modelo de saúde vigente, pois oferece um atendimento humanizado. Isto tem melhorado a relação entre os profissionais e usuários, com a criação de vínculo, fator decisivo para a realização efetiva de ações de saúde. O puerpério, também conhecido como resguardo,
passou a ser incluído como período que merece atenção especial dos serviços de saúde. Pontua-se que a atenção puerperal de qualidade e humanizada é essencial para a saúde materna e neonatal, visto que muitas complicações podem surgir nesse período. Entretanto, muitas mulheres não têm conhecimento sobre essa importância. Por isso, é sempre um diferencial a atuação presente dos agentes de saúde e de campanhas no estímulo dessas mulheres a buscarem acompanhamento. A respeito disso, é recomendado ao enfermeiro realizar a visita domiciliar após o parto, de preferência imediatamente e nos primeiros dias, proporcionando ao profissional um maior contato com o espaço da família, e assim identificar suas principais necessidades e também para que o aleitamento materno seja iniciado o mais precoce possível, auxiliando assim as mães nas primeiras mamadas. O enfermeiro deve estar disponível, observando como está sendo a pega do recém-nascido e respondendo a perguntas quanto ao aleitamento materno e demais intercorrências que surgirem, tendo sempre em vista a saúde da mulher, da criança e da família, considerando que quando mãe e família estão bem, têm melhores condições de cuidar da criança, para que essas alcancem maiores níveis de saúde e bem-estar. É também papel da ISF atuar na prevenção a cuidados da depressão pós-parto. A luta para prevenir a depressão pós-parto deve ter como alvo os provedores de saúde das mães. A lógica é que o aumento no nível da atuação à saúde durante o período pré-natal ou logo após o parto pode, como consequência, reduzir o impacto dos fatores de risco psicossociais no humor pós-parto. É de suma importância o profissional estar ciente do contexto da gestante, além de ser essencial o papel do agente comunitário, enquanto membro da equipe de saúde da família, no repasse de informações para que a gestante receba assistência adequada por um médico ou enfermeiro, que devem estar preparados para perceber os sinais da doença, intervindo de maneira ágil e competente. Nessa conjuntura, são considerados não apenas aspectos biológicos, mas também as necessidades familiares, intelectuais, emocionais, sociais e culturais. Desse modo, o profissional da saúde, que atua do pré-natal ao puerpério, deve estimular a tomada de decisões das gestantes quanto ao seu cuidado e assistência, respeitando sua privacidade, sua dignidade e sua confidencialidade. Esses princípios asseguram a proteção, a promoção e o suporte necessário para se atingir um puerpério mais seguro. Oi, meu nome é Bárbara e eu vou falar sobre a depressão pós-parto. Antes de tudo, a gente tem que diferenciar o baby blues da depressão pós-parto. O que é o baby blues? É aquela sensação de tristeza, aquela ansiedade com relação ao bebê, um choro mais fácil no período pós-parto. Ele é muito frequente e acontece na maioria das mães. E ele regride sozinho, ele não precisa de uso de medicamentos para que a mãe melhore. Já a depressão pós-parto, ela tem alguns dos sintomas, do baby blues e alguns agravantes, como ataques de pânico, essa sensação de culpa, um descontentamento geral e uma sensação de desesperança. A irritabilidade da mãe, o isolamento social dela, a falta de concentração, alguns pensamentos indesejados, que são um sinal de que a mãe precisa procurar ajuda. Ela pode ter insônia, pesadelos. Além disso, ela pode ter algumas alterações no peso e no corpo dela, sendo que ela pode ganhar peso ou então perder, podendo desenvolver uma compulsão alimentar ou então uma perda de apetite. E, além disso, tem uma dificuldade maior de criar um vínculo com o bebê e pode perder o seu interesse sexual. E cabe ao parceiro, entender essa situação e que os dois conversem para resolver. Além disso, um pai também pode desenvolver a depressão pós-parto. A gente não pode esquecer disso. Alguns fatores que levam à depressão pós-parto, a gente pode falar sobre esse sentimento de despreparo da mãe
e de incapacidade perante a maternidade. Além disso, uma dificuldade da mãe de se reorganizar e se colocar no papel de mãe e equilibrar com o seu papel de filha, porque muitas mães, quando desenvolvem a depressão pós-parto, querem ficar junto com a mãe. Então, tem que ter um equilíbrio entre esses dois papéis. Além disso, né, a idealização do bebê, gerando uma ansiedade na mãe e um conflito para que ela aceite o real. Que às vezes ela idealiza o bebê como um neném quieto, que não chora, e aí quando o bebê nasce, ele chora. Então, isso pode levar a uma depressão pós-parto também. Além da idealização que a gente tem da maternidade, né, pensando que hoje em dia, nas mídias sociais, tem uma publicação constante de mães com seus filhos que parecem sempre estar felizes, não estão cansadas e foge do real. Então, isso também pode levar a um quadro de depressão pós-parto. A preocupação com a vida profissional e a situação financeira. Tanto no caso de quando a mãe não consegue um serviço porque está grávida, ou então quando ela é autônoma, ou quando só o pai é o provedor da casa, né, pensando ser insuficiente para garantir ao filho tudo que ele precisa. E além disso, né, o desemprego também do parceiro, quando o marido não ajuda, ou a família não ajuda nas tarefas domésticas, sobrecarregando muito a mãe. São alguns desses fatores que podem levar a uma depressão pós-parto. Sobre o tratamento, a gente tem que falar que ele é todo ofertado pelo SUS. E ele pode ou não ser feito com o uso de antidepressivos, sendo que para isso tem que ter um acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra, que vai orientar se esse uso medicamentoso é necessário ou não. Alguns desses antidepressivos, eles vão impossibilitar a amamentação, mas a gente já tem alguns disponíveis hoje que permitem que a mãe continue amamentando, aumentando esse vínculo que ela precisa desenvolver com o bebê. E a gente tem que falar, né, que quanto mais cedo for feito o diagnóstico da depressão pós-parto, melhor é o prognóstico da mãe e mais rápido ela vai se recuperar. Diferente das outras turmas, a nossa, que é a T4, não pôde frequentar a UBS durante todo o primeiro semestre. Mas durante o período de um mês que a gente teve essa oportunidade, eu percebi que é um diferencial bem grande ter contato com o paciente, com a comunidade, com o sistema municipal de saúde, desde o começo do curso. Então foi uma experiência muito legal, tanto acompanhando o trabalho dos agentes de saúde, passando nas casas, quanto acompanhando a médica, mas infelizmente eu não tive chance de acompanhar a enfermagem. E uma das coisas que eu mais gostei foi entender melhor como é a relação médico-paciente, que mesmo a gente tendo uma boa noção teórica de como deve ser, fica bem mais claro vendo na prática. E quando chegou o regime remoto, a gente começou a fazer atividades de leitura, folhas, com exercícios, debates, e foi muito interessante para a gente poder construir uma base teórica bem sólida. Todos os professores estão de parabéns, porque foi perceptível o esforço para fazer o melhor possível nessa situação adversa, fazendo vídeos, slides, discussões. Então eles fizeram tudo que esteve no alcance deles e foi bem enriquecedor. Bom, com relação a uma experiência com a disciplina Práticas na Comunidade 1, eu achei sensacional. Foi uma coisa que eu gostei muito, apesar de a gente ter tido pouco tempo na UBS, no postinho de saúde, para mim foi sensacional você poder estar ali tendo contato, já no primeiro período, com a médica, com o atendimento, com a equipe de saúde ali. Eu acho que é sensacional, de extrema importância para a formação do aluno. Infelizmente, nós não tivemos nem um mês de reunião devido à pandemia, devido ao coronavírus, mas isso também ele foi suprido com as atividades em casa, que trouxeram muito conteúdo para a gente. Foi posto muito conteúdo para a gente estudar, a gente teve que estudar muito, teve que aprender muita coisa, e eu acho que isso foi bom, porque às vezes a gente não teria essa possibilidade no consultório, entendeu? Não teria essa possibilidade estando ali nas práticas de verdade.
Claro, a gente perdeu a prática, que é essencialmente essencial, é perfeito, é de muita importância. Só que o conteúdo também ajudou bastante no caso da gente não ter essa prática. A gente aprendeu muito, lemos muitos capítulos, lemos muita teoria e fizemos muitas discussões, o que possibilitou a gente tirar muita dúvida, aprender bastante, debater bastante, conversar com a doutora, conversar com a professora Ana, o que eu acho que agregou muito pra gente. Em questão de aprendizado, eu acho que foi sensacional. Um conteúdo, assim, que é lógico, a gente não consegue armazenar tudo, né? A gente tem que estar sempre revisando e tal, mas pelo menos eu acho que consegui guardar muita coisa. E que, inclusive em conversa de família, assim, essas coisas já consigo falar sobre assunto, já consigo entender mais, uma coisa que antes eu não tinha a menor ideia, não conseguia conversar, só ouvir. Hoje eu já consigo ouvir melhor, entender melhor do que estão falando e também dar minha opinião, conseguir opinar, conseguir falar sobre o assunto. Então, para mim, a disciplina foi sensacional, eu gostei muito dela. Espero que no próximo semestre as práticas voltem para a gente ter essa prática, poder conviver ali, poder estar ali com o paciente, com a doutora, vendo uma consulta, vendo o que vai ter que fazer, diversos casos e tal. Mas, de qualquer jeito, eu acho que essa disciplina é muito importante e é muito essencial. Eu gostei muito de ter ela. Em relação à matéria de práticas na comunidade, nós da turma 4 não podemos aproveitar tanto a convivência no postinho de saúde. Mas o pouco que nós tivemos lá, que foi cerca de um mês, a gente já pôde observar muitas coisas e aprender muito. Porque uma coisa é você estar do lado do paciente e outra é você estar acompanhando o médico. O olhar é totalmente diferente, porque você tem uma visão mais ampla. O médico, no meu caso, a Ana Carolina, ela vai explicando alguns procedimentos que ela faz, algumas atitudes que ela tem, e com isso a gente vai aprendendo, vai absorvendo muitas coisas. Então eu achei que é, tipo assim, uma matéria de extrema importância, percebi um crescimento muito grande em relação a isso, coisas que eu não havia pensado, experiências que eu ainda não havia vivido. Mas infelizmente essa prática teve que ser parada, né, devido à pandemia do coronavírus, e a gente passou a fazer as atividades remotamente. Eu achei no começo que não faria muito sentido continuar a matéria de práticas na comunidade de maneira remota. Mas mesmo assim, eu percebi que foi muito proveitoso a matéria de práticas na comunidade dentro de casa, porque a gente fez a leitura de muitos capítulos, de muitos materiais, PDFs, vimos vídeos. É possível perceber o empenho dos professores na produção desse material. E eu não sei se seria possível a gente ter tanto contato teórico, se a gente estivesse só no postinho de saúde. Eu achei, assim, de extrema importância todas as leituras, eu aprendi muito lendo. E é isso, no final eu acho que a proposta da matéria não foi a idealizada no começo do curso, mas ela com certeza não foi desperdiçada, porque foi um aprendizado muito grande, o semestre foi muito proveitoso, então eu acho que não foi desperdiçado, foi com certeza muito útil para o nosso aprendizado, crescimento profissional, pessoal e em relação a todas as coisas. A minha experiência na matéria de prática na comunidade 1, ela se iniciou com uma grande descoberta. Eu desconhecia a quantidade de benefícios que são ofertados à população dentro do posto. A quantidade de medicações, a quantidade de assistências, equipe multiprofissional, que bacana, que interessantíssimo foi aquilo, inspirador inclusive. Destaco também os agentes de saúde, que nos recebem com maior carinho, com maior paciência e que mostram como que eles conhecem toda a população que é atendida pelo posto. Já na etapa remota, as leituras foram extremamente bem indicadas, inclusive houveram muito mais leituras do que se estivéssemos no presencial por todo o semestre. As leituras foram muito bem amarradas com os trabalhos e os exercícios que foram passados para a gente. Esses trabalhos eles acabaram guiando o nosso estudo, fazendo com que o nosso aprendizado fosse melhor.
Fiquei encantado com o tamanho do compromisso que as preceptoras e preceptores tiveram conosco ao gravarem vídeos extremamente ricos acerca da rotina com as gestantes, das orientações com relação à amamentação. Aquilo foi incrível, pessoal. Os vídeos foram de uma qualidade absurda e que envolveram muitas pessoas neles. Os encontros que vinham na sequência, eles acrescentaram demais, nos permitiram dialogar com os nossos preceptores, no caso com a nossa preceptora, permitindo aprendizagem e também correção daquilo que estava sendo aprendido de forma errada da nossa parte. Então eu termino o primeiro semestre de Prática na Comunidade 1 com uma sensação de missão cumprida e com um sentimento de gratidão a todos vocês que nos guiaram ao longo desse semestre super atípico. Um abração. Então, sobre a minha experiência com a disciplina de práticas na comunidade, para mim foi um diferencial muito grande da PUC oferecer para a gente esse contato logo no primeiro semestre, né? O que muitas faculdades não oferecem. E no primeiro momento foi bem assustador ter que ir para a unidade, a gente pensando, nossa, como que vai ser isso? Será que eles vão receber a gente bem? E quando eu cheguei, eu me senti numa família de verdade, todo mundo muito atencioso, tanto que o dia que eu passei mal na UBS, né, toda hora alguém passava, perguntava se eu estava melhor, como que eu estava, se eu precisava de alguma coisa. E todo mundo muito solícito, né? Tanto as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, a médica, os agentes, né? Todo mundo muito solícito a explicar pra gente o que a gente não sabia, por que que aquilo era feito de tal maneira, explicando pra gente todo o funcionamento da unidade, o que é algo extremamente bom da gente conhecer num primeiro momento, tendo contato com o SUS, né? E quando começou o regime remoto, foi bem frustrante pensar que a gente não teria mais esse contato, mesmo que a gente ainda tenha muito tempo para ter isso, mas como é uma experiência diferente, que a gente pode ter contato com o paciente, o que é uma coisa maravilhosa, o conhecimento que a gente adquire tendo esse tipo de contato é muito grande. Mas acho que todo mundo fez da melhor forma que dava para fazer no regime remoto, né? Oferecendo pra gente uma base teórica que a gente não teria se fosse no presencial. Até porque nós fizemos muitas leituras que não daria tempo da gente fazer num regime normal. E eu acho que a gente fez o melhor que podia ser feito, tanto os preceptores quanto a gente. E foi muito bom poder ter essa experiência logo no primeiro semestre, tanto do presencial, de conviver numa unidade básica de saúde, quanto no regime remoto também foi bem satisfatório ter um crescimento em questão de conhecimento tão grande quanto a gente pode ter com as leituras que a gente fez. Então, muito obrigada.